Boa tarde, alunos e alunas do terceiro ano, professor Eurico de inglês aqui, e nessa semana a gente vai continuar ainda uma semana a mais com o assunto de conjunções, porque eu senti uma dificuldade muito grande, tenho sentido dos alunos e alunas em compreender o conteúdo, em compreender o que é que são conjunções, do que é que se trata, para que servem, por que estamos estudando isso em língua inglesa preparativo para o Enem, tá bom? Então nessa aula a gente vai justamente aprender o que é que são essas conjunções, para que servem, quais as ideias que elas passam e por que é que nós estamos aprendendo, tá bom? Eu estou fazendo essa ideia de vídeo para ver se a gente tem um resultado melhor nessas aulas, tá bom? Então, o que é que nós vamos aprender? O que é que são os nossos conteúdos, né? Qual é o nosso sumário? Um breve resumo. What are conjunctions after all? Okay. Ou seja, o que é que são conjunções, né? Afinal de contas. Então, a gente vai aprender o que é que, para que servem, quais são as ideias que elas expressam e tudo mais. Depois a gente vai seguir para as conjunções coordenativas, que são as conjunções que nós vimos até o momento. Tá? Que são apenas 7. For, and, not, but, or, yet e so. Tá bom? As conjunções subordinativas nós não veremos ainda, porque elas são um pouco mais complexas. Não veremos nesse vídeo ainda. Tá? Eu vou focar somente nas conjunções coordenativas, que é uma coisa que a gente já começou a ver nas aulas anteriores, certo? Então vamos lá. O que é que são conjunções? Afinal de contas, tá? A gente vai ter que começar a pensar em inglês no nível do texto, não mais em frases isoladas ou palavras isoladas. E as conjunções elas entram exatamente aí, né? São elas que ligam duas frases ou dois períodos em um texto, tá bom? Se você pensar numa corrente de bicicleta, se você pensar em uma bicicleta, você tem a roda de trás. Você tem a corrente da bicicleta com os pedais e você tem a roda da frente que está ali sozinha e não se move, não está conectada a nada. Então, quando você move os pedais e a corrente, isso faz mover a roda de trás, que está sozinha ali, ela faz sentido completamente e por consequência ela também se liga, ela também move a roda da frente da bicicleta. A roda da frente da bicicleta ela só existe, ela só se move porque a roda de trás ela está se movendo. Então, as conjunções elas vão fazer exatamente isso com uma frase, tanto no português como no inglês. Elas vão dar esse sentido, porque vão haver frases que têm sentido completo e precisam se ligar, e vão haver frases que elas só existem com sentido completo quando atreladas a outro período, a outra frase, tá bom? Então, as conjunções elas servem para ligar uma frase ou período, tá? Então, conjunções, eu gosto da ideia também de pensar que conjunctions are like wagons, ou seja, conjunções são como vagões de trem, vagões de charrete, alguma coisa desse tipo. Ou seja, elas ligam uma coisa à outra, tá bom? Conjunções ligam dois períodos, ou como são chamados os períodos em inglês, clauses, ok? E aí eu apresento para vocês agora a ideia do período da conjunção da frase como um vagão de trem dividido em três partes. Então eu tenho a primeira frase, o primeiro período aqui, como se fosse um vagão, o segundo período aqui, que é a conjunção, e esse terceiro período aqui, que é a segunda frase, ou segundo período, tá bom? Então vocês podem ver que esse vagão aqui é o que liga esse vagão da frente a esse vagão de trás, certo? Então a conjunção ela serve para isso. Se eu tirar isso daqui, tá? Vão acontecer casos em que esse período consegue andar sozinho, sem a ajuda desse, mas vão acontecer casos em que se eu tirar essa palavra daqui do meio, esse período aqui da frente, ele não vai conseguir existir sem esse aqui de trás, tá? Então a conjunção ela vai servir justamente para isso. Nas coordenativas, eu tenho que a conjunção ela existe para somente ligar dois períodos. Tanto a frase daqui quanto a frase daqui, elas existem por si só. Elas têm sentido completo. Quando a gente chegar nas conjunções subordinativas, aí a gente vai ver que as conjunções elas são essenciais porque esse vagão aqui da frente ele só vai existir, só vai ter sentido se estiver ligado com o vagão aqui de trás, com o primeiro período,
tá bom? Vamos para o exemplo de frase, a gente vai compreender melhor o que são as conjunções dentro da frase agora, mas guardem essa imagem da bicicleta e do vagão para vocês saberem por que é que as conjunções existem e por que é que elas são tão importantes em uma frase, tá bom? Então vamos lá, veja esses três elementos. Eu tenho o primeiro elemento, o primeiro período A aqui. Jenna lives in Amsterdam, ou seja, Jenna mora em Amsterdã, na Holanda. Okay? E eu tenho esse segundo período aqui. She works at Google. Ela trabalha na Google, na empresa Google. Ok? Essas duas frases, se eu colocasse um ponto final aqui, tá vendo? Jenna mora em Amsterdã. Acabou minha frase tem sentido. E se eu colocasse um ponto aqui, como tem, ela trabalha na Google. Também acontece de ter o mesmo sentido, ela tem sentido completo, tá? Eu poderia colocar essas duas frases uma ao lado da outra, separadas por ponto final, seriam duas frases separadas. Mas para a fluência da fala, a gente não fala desse jeito, a gente fala Jenna mora em Amsterdã e ela trabalha na Google. Ou então, Jenna mora em Amsterdã e trabalha na Google. Tá? Essa palavrinha aqui, o and, que em português é e, a letra E mesmo, é a conjunção. É ela que conecta, que liga essa frase aqui a essa frase aqui. Tá bom? Então, como essa primeira frase, ela existe por si só, ela é um vagão que anda sozinho, tranquilamente, ela é a roda de trás da bicicleta. E essa roda aqui também, esse vagão também existe por si só. Essa conjunção aqui se chama coordenativa. Por quê? Porque ela liga períodos, ela liga frases de valor igual. Ela liga frases que existem por si só. Tá? Que tem sentido completo. Se eu tirasse essa conjunção, como a gente vai ver no próximo exemplo, tá vendo? Se eu tirar com a palavra and, os períodos ainda têm sentido. Os vagões ainda conseguem andar sozinhos. Tanto Jenna mora em Amsterdã. Se eu dissesse só isso, você entenderia do que eu estou falando. Ah, beleza, ok, bom para ela. Né? E se eu dissesse, ó, Jenna, ela trabalha na Google. Ah, que coisa legal, que coisa interessante, qual é o trabalho dela lá, você poderia perguntar. Mas você vê que eu não preciso de mais nenhuma informação depois de ter dito ou um período, esse período aqui, essa frase, ou ter dito essa frase. O and, ela liga para dar mais fluência ao texto. Para o texto ficar mais fluido, para não ter que ficar simplesmente dizendo frase, ponto, frase, ponto, frase, ponto, frase, ponto. Ok? Então a conjunção ela serve justamente para isso, para ligar dois períodos, para que o texto fique mais fluido, para que uma coisa não fique só com períodos curtos, como é o caso de crônicas, por exemplo, de textos mais curtos, de contos, alguns contos mais modernos, onde as conjunções são retiradas e você tem frases de períodos muito curtos, só que aí a sua fala se torna muito repetitiva, certo? Se você colocar, por exemplo, fica muito cansativo. Jenna mora em Amsterdã, ela trabalha na Google, Jenna mora com os pais, Jenna irá se casar em dezembro, Jenna pensa em viajar para Munique em outubro, Jenna vai ter um filho no ano que vem, Jenna vai comprar coisas para o enxoval dela no ano que vem. Tá vendo como são várias frases isoladas e aí as frases ficam muito cavas, ficam muito repetitivas, fica muito chato de ouvir uma pessoa falando desse jeito, né? Quando a gente fala, a gente conecta, a gente diz Jenna se mudou para Amsterdã e ela trabalha na Google. Além disso, ela tá trabalhando na Google, ela pensa em se mudar ela pensa em viajar para Munique e ela ainda mora com os pais, mas ela pensa em ter um filho no ano que vem e ela está comprando coisas, ela compra coisas para o enxoval do bebê no ano que vem. Então as ideias vão se conectando e o texto fica muito mais fluido, muito mais natural de se falar. Então as conjunções elas servem justamente para isso, para a gente ligar uma coisa à outra, tá bom? Então as conjunções coordenativas, como eu disse para vocês, elas ligam períodos de igual valor, ou seja, períodos que existem sozinhos, existem
isolamento. Se você tirar a conjunção, os dois ainda fazem sentido. Você pode botar um ponto final depois de um que não tem problema nenhum, ok? Então, a ideia do trabalho em equipe aqui é justamente porque a conjunção coordenativa ela liga uma coisa a outra e faz todo mundo funcionar juntos na mesma frase, na mesma construção de frase do texto, certo? Então, as conjunções coordenativas são 7: for, and, not, but, or, yet e so. Tá? E para a gente se lembrar dessa sequência, dessas conjunções, tem um truquezinho, né, um bizuzinho, né, que se fala mnemônico, né, que são essas palavras que formam outras, que é a palavra fanboys, né, que são as palavras, o fã-clube, vamos dizer assim, de garotos, né. Então você tem o fanboys aqui, que é justamente justamente as iniciais de cada uma dessas palavras. F para for, A para and, N para not, B para but, O para or, Y para yet e S para so, beleza? Então é uma palavra interessante porque lembra a gente de qual é a sequência, de quais são as conjunções coordenativas, tá? Só serve para as coordenativas. Então eu coloquei aqui a tradução, tá bom? E aí a gente chega numa parte interessante das conjunções coordenativas porque além de ligar uma frase, elas passam uma ideia da frase, tá? Então eu tenho aqui for, ele tem por e para, e ele passa uma ideia de causa e razão, tá? And, que é a palavra e, né, com a letra E, como eu disse para vocês, e dá uma ideia de adição, tá? Nor, que é a palavra nem, e dá uma ideia de alternância, de você preferir nem isso, nem aquilo. Você não vai nem para a rua, nem para casa, sabe? Então você tem uma alternância, nem rua, nem casa, ou casa ou rua, mas nenhuma das duas está disponível para você naquele momento, tá? But, que significa mais, então dá uma ideia de contrário, de adversidade, tá? Eu quero ir para casa, mas o ônibus não passa. Então eu tenho essa vontade de ir para casa, mas tem essa coisa contrária aí, que é o fato de o ônibus não passar. Então o but ele traz, assim como o português, mais, ele traz a ideia de contrário, de adversidade, de uma coisa que vai oposta à outra, tá bom? Or, que também tem uma ideia de alternância, mas diferente de nem, você tem uma opção. Você pode ir para casa ou para a escola. Você pode ir para casa ou para a praça. Então eu tenho uma opção a fazer aqui, eu posso utilizar o or, né? Ou, beleza? Nor não tem opção porque você não tem nenhuma opção disponível para você. Yet, né, que quer dizer ainda assim, mas quando ela é uma conjunção, tem outros usos para a palavra yet, mas agora a gente vai focar só nas conjunções coordenativas. Então você tem a ideia também de contraste, de adversidade, tá? Uma ideia de exceto, por exemplo, uma ideia de ainda assim, mesmo que, né? Por exemplo, Jenna mora em Amsterdã, ainda assim ela trabalha na Google. Então, mesmo com esse fato contrário aí dela morar em Amsterdã, ela ainda trabalha na Google. Por exemplo, vocês estão de quarentena, ainda assim vocês estão tendo aula. Vocês estão estudando inglês online, ou seja, mesmo com esse fato oposto, com esse fato que dificulta a aprendizagem ou as aulas que são a quarentena, mesmo assim, né, ainda assim, as aulas estão acontecendo, né, estão acontecendo no modo online, como é o caso real. Por fim, nós temos so, que quer dizer uma explicação, né, quer dizer então, tá? É uma palavra que eu uso muito, até nas aulas da gente, né, que, por exemplo, eu posso dizer que vocês estão de quarentena, então as aulas estão sendo online, estão sendo aplicadas online. Então, you are on quarantine, so classes are being applied online. Ou seja, as aulas estão sendo aplicadas online porque por causa do motivo que vocês estão em quarentena, tá bom? Então, so traz a ideia de explicação, tá bem?
Bom, aí eu coloquei uma série de exemplos aqui para vocês verem a ideia que é a mesma frase, tá vendo? É a mesma construção, só que quando eu vou mudando a palavrinha aqui em verde, a ideia da frase vai modificando, tá bom? Então eu tenho aqui, Jenna lives in Amsterdam for she works at Google, tá? Ou seja, Jenna mora em Amsterdã porque ela trabalha na Google. Tá? Então é uma causa, né? Ela mora em Amsterdã por causa desse trabalho. Tá bom? Jenna lives in Amsterdam and she works at Google. Então eu tenho uma adição ao fato aqui. Jenna mora em Amsterdã e ela trabalha na Google. Não é uma causa, não é uma razão, é só um outro fato da vida de Jenna. Eu tenho isso, o fato que ela mora em Amsterdã, e eu adiciono ainda o fato que ela mora na Google, que ela trabalha na Google, perdão. Então eu tenho Jenna lives in Amsterdam, nor she works at Google. Aqui nesse caso, né, seria nem Jenna mora em Amsterdã, nem ela trabalha na Google, tá? Na maioria das vezes, vocês vão ver o nor aqui também, tá? Mas não é obrigatório você utilizar isso na língua inglesa, por isso que para facilitar o nosso raciocínio, eu só coloquei aqui, tá bom? Então, a gente vai traduzir do jeito que a gente fala em português. Nem Jenna mora em Amsterdã, nem ela trabalha na Google. Ou seja, nenhuma opção, nem outra são verdadeiras aqui. Então, tem uma alternância, mas uma alternância negativa. Uma alternância onde nenhuma das opções está disponível para mim, certo? Jenna lives in Amsterdam, but she works at Google. Ou seja, ela mora em Amsterdã, mas ela trabalha na Google. Então, apesar desse fato aqui, de morar em Amsterdã, a gente não sabe como é que é a cidade, mas embora ela tenha esse fato na vida dela, ainda assim ela consegue trabalhar aqui. Então, tem um sentido de contrário, tá? Jenna lives in Amsterdam or she works at Google. A mesma coisa do nor, né? Ou Jenna mora em Amsterdã ou ela trabalha na Google. Só que aqui a alternância aqui tem uma opção para ela, né? Existe uma opção para ela. Ou ela tem que escolher. Ou ela mora aqui em Amsterdã, ou então ela trabalha na Google. As duas opções não são possíveis, tá? Da mesma forma que o nor, tá? Você tem o or aqui também nesse tipo de construção. Poderia iniciar a minha frase. Eu não coloquei aqui para facilitar o nosso raciocínio, tá bom? Jenna lives in Amsterdam, yet she works at Google. Ou seja, ela mora em Amsterdã, ainda assim ela trabalha na Google, certo? Ou seja, embora ela more aqui, embora ela tenha esse fato oposto aqui, pode ser que Amsterdã seja muito longe da Google, mas ainda assim ela consegue trabalhar lá, tá? Jenna lives in Amsterdam, so she works at Google. Ou seja, ela mora em Amsterdã, por isso, então, ela trabalha na Google. Tá? Então é uma explicação pelo fato dela morar em Amsterdã. Se ela mora aqui, então lógico, ela trabalha aqui, certo? Então você vê que mudando uma palavrinha apenas, muda-se a ideia completa da palavra, que os períodos estão passando, que os períodos estabelecem entre si, tá bom? Então a conjunção, além de ela ligar essas duas frases, esses dois períodos, elas também passam a ideia que vocês têm que se ligar para o Enem, porque isso cai às vezes no Enem, e em provas do tipo, né? Eles vão perguntar qual a ideia expressa, qual a ideia que esse período expressa com esse nessa frase. Então eu tenho justamente essa ideia de causa, de adição, de alternância, de adversidade, de alternância de novo, mas no sentido positivo, de contrariedade, né, de oposto, tudo mais, e de explicação. Ok? Eu coloquei aqui também na mesma ordem do Fanboys para vocês fortalecerem ainda mais esse mnemônico, esse bizu, para lembrar das conjunções coordenativas, certo? Na próxima semana, a gente vai encerrando o nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco para que servem as conjunções e o que são conjunções coordenativas. E na próxima semana, a gente vai iniciar as subordinativas, tá bom? Que aí são mais complexas, porque tem um número muito maior de conjunções e elas expressam mais ideias, tá? Como vocês podem ver aqui, elas expressam bem mais ideias do que as conjunções coordenativas, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal.
leiam, vejam o vídeo, assistam quantas vezes forem necessárias, tirem as dúvidas no espaço do Google Sala de Aula quando tiverem. Sempre que tiverem, não hesitem em tirar dúvidas, estamos lá para ajudar vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo, tá bom? Se caso dê certo, a gente segue nesse padrão, a gente segue nesse formato. E agora sigam para a atividade que está anexada lá na sala de aula, tá bom? Façam, se tiverem dúvidas também, reassistam ao vídeo, tirem dúvidas, perguntem. Estamos aqui para nos ajudar, para ajudar vocês, ok? Ok, have a nice week and stay home. Bye bye.